de Gênesis capítulo 4. Começaremos a nossa leitura a partir do versículo de número 1. Hoje nós vamos falar sobre cuidado com a amargura e o ressentimento. Gênesis capítulo de número 4. Versículo de número 1 diz: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão de Caim. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, ele também trouxe das primícias da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante descaiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? Por que o teu semblante está caído? Se tu fizerdes o bem, não será aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e tu governarás sobre ele. Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Se você puder ir comigo lá em Hebreus, livro aos Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 15. 12:15 de Hebreus. Diz-nos a palavra: examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Cuidado com a amargura e com o ressentimento. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E interessante que neste primeiro livro parece expressar todos os sentimentos do ser humano. O começo de muitas coisas no seu princípio fundamental está inserido aqui no livro do Gênesis. E o livro do Gênesis, ele é muito interessante porque ele começa já no seu primeiro versículo dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E cada coisa por Deus criada havia aquele acento de qualidade que era, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Até mesmo na criação do homem, Deus viu que era bom. Só que o livro ele termina com uma morte e um caixão lá no Egito. É o corpo de José que está guardado, porque José disse: o Senhor visitará o seu povo na terra do Egito, e vocês levem daqui os meus restos mortais. Então, para um livro que começou com tantos momentos especiais, parece que o terminar é uma grande decepção. Algo que começa com vida
e com a possibilidade de viver de plenitude, termina com morte, é que o livro, ele também traz-nos ao entendimento de algo terrível que aconteceu com esta criação boa que Deus fez. O ato da desobediência entre Deus, que o havia proibido o homem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aquele ato de desobediência que o homem então praticou, livre e espontaneamente. O pecado entrou no mundo, e o pecado então passa para todas as gerações subsequentes. E é interessante que já no capítulo 4, nós encontramos uma atitude terrível da parte de um dos filhos do casal Adão e Eva. O primogênito Caim nasce. E ao nascer, Eva ficou até contente. Porque quando Deus diz em 3,15 de Gênesis que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, até a própria Eva pensou que Caim seria esta semente. Porém, a gente nota que Caim já nasce tendo também a possibilidade de fazer escolhas. E pelo registrado no livro de Gênesis, a gente nota que ele escolhe, ao invés de fazer coisas boas, ele escolhe fazer coisas não tão boas, ao ponto de Deus rejeitar a sua pessoa, não ter agrado nele. Porque na questão dos dois que vêm trazer ofertas, a Bíblia disse que Deus não viu com agrado a Caim e a sua oferta, mas viu com agrado a Abel e a oferta que Abel trouxe. Alguns dizem é porque a oferta que Caim apresentou não era a oferta indicada, mas se você notar no livro de Levítico, quando Deus organiza a oferta de cereais, há ofertas de grãos, há ofertas de azeite, há ofertas também de mel, há oferta do fruto da terra, conhecido como as primícias. Então a questão aqui não era questão de ofertas, a questão aqui era questão de caráter, porque a Bíblia disse, e não olhou com agrado a Caim, viu que o ofertante vem sempre primeiro, e consequentemente a oferta foi rejeitada, e não viu com agrado a Caim e a sua oferta, mas viu com agrado a Abel e a sua oferta. E por esta situação em que Deus toma um posicionamento de agradar-se de Abel e não agradar-se de Caim, nasceu no coração de Caim o ressentimento e a amargura. O ressentimento e a amargura. E o final fora triste, porque Caim comete um assassinato contra o seu irmão. Foi a primeira pessoa que matou alguém. E depois desse assassinato que ele comete, então a violência vai se multiplicando ao ponto de chegarmos no capítulo 6 e 7 do livro de Gênesis, e Deus já está tomando um posicionamento de varrer da terra todos os seres por ele criado, tudo que tem fôlego.
Então parece que a questão vai se multiplicando exponencialmente entre os seres humanos. A amargura é o resultado de uma intensa animosidade caracterizada por um cinismo e má vontade. Neste caso aqui, a briga de Caim não era com Abel. A briga de Caim era com Deus. Era Deus que não aceitou Caim nem a sua oferta. Não tinha nada a ver com Abel. Porém, Caim pensou: se eu elimino Abel, Deus se inclina para mim. Eu tenho um concorrente, alguém que é um opositor. E esse alguém, ele está ganhando o favor de Deus, e em contrapartida eu estou ganhando o desprezo. Olha o pensamento de Caim: se eu elimino ele, ele é o culpado de eu ser rejeitado. Esse era o pensamento que pairava no coração de Caim. E nisso ele deixou que essa amargura que nasceu no seu coração fosse direcionada para o seu irmão Abel. E Abel não tinha nada a ver com isso. Se Deus gosta de você, que culpa você tem? Mas se Deus gosta de você, pode ser que inimigos que você não imagina levante contra você. O ressentimento é um desagrado cheio de indignação e má vontade, com o resultado de algum dano ou insulto. Uma pessoa amargurada, ela tem uma intensa animosidade contra a outra. E uma pessoa ressentida, ela simplesmente procurará dar vazão a este ressentimento, praticando contra a pessoa a quem ela tem esse ressentimento os mais terríveis atos, chegando até o ponto de aniquilar a vida. Amargura e ressentimento. Muitas vezes a gente pensa que isto é apenas um sentimento da alma. É um sentimento da alma, mas é um sentimento pecaminoso da alma. Porque amargura e ressentimento é totalmente contrário ao mandamento primar da igreja, que é amar o próximo como a si mesmo. E como o ressentimento e a amargura são pecados do coração, que fica dentro, subjetivamente dentro da pessoa, muitas vezes alguém pode até sorrir para você, mas dentro do seu coração tem amarguras e ressentimento com você. E outras vezes você nem é culpado daquilo. Você não provocou aquela situação. Quando este ressentimento enraiza no coração da pessoa, esta pessoa não consegue olhar para aquela outra para quem ele está ressentido e ter satisfação. Ele utiliza de insulto, de atos violentos,
levando até mesmo a morte. Existe a morte moral, existe a morte espiritual e existe a morte física. Uma pessoa ressentida pode matar a outra através de um ato moral, levantando um falso testemunho, uma mentira contra a pessoa a quem ela tem ressentimento. O ressentimento trabalha lá dentro e ela inventa. E nesses dias de redes sociais, de mídia e tantas outras coisas, a gente vê pessoas sendo destruídas, porque no coração de alguém nasceu um ressentimento. E por isso, esta pessoa toma o posicionamento de destruí-la moralmente, inventando algum falso testemunho e coisa dessa natureza. Ou sendo violento, ou não suportar, e assim por diante. Aqui nós temos o nosso congênero, Caim, que deixou nascer no seu coração amargura e ressentimento contra o seu próprio irmão. Uma pessoa com problemas de ressentimento e com problemas de amargura, ela precisa corrigir imediatamente a sua rota. Porque é pecado guardar no coração ressentimento e amargura, é estar em estado de pecado. Muitas vezes nós vivemos naquela doce ilusão de que, pelo fato de nos vestirmos bem, então tampa aquilo que nós temos dentro. Porém, a amargura e o ressentimento bloqueiam a comunhão com Deus. E Deus ainda disse a Caim: se você fizer o bem, você será aceito. Se você praticar o bem, você será aceito. É só mudar o seu comportamento, as suas motivações. Eu não sei o que de tão errado Caim fazia ou pensava, porque a Bíblia não nos dá uma informação detalhada sobre o tema, mas Deus sabia. Porque na tela de juízo de Deus para com Caim, Deus disse: se você fizer o bem, você vai ser aceito. Então Deus sabia. O que guarda no coração ressentimento e amargura, pensa que engana aos demais, porém não consegue enganar os olhos daquele que tudo vê. A Bíblia disse: cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu preciso ter muito cuidado para que este pecado de ressentimento e amargura não venha brotar no meu coração e bloquear a minha comunhão com Deus. Era isso que Deus queria que Caim fizesse, se recapacitasse. Se recapacitasse. E alguns pensam que fora Satanás quem articulou no coração de Caim a morte do seu irmão. Ele ajudou. Mas esse desejo do coração de Caim nasceu espontaneamente. Nasceu de uma forma em que ele começou a pensar: como que eu posso ficar livre deste concorrente? Como que eu posso atrair para mim a atenção de Deus, o carinho de Deus, o favor de Deus?
só somos eu e o meu irmão Abel. Então ele é o meu concorrente. Eu posso simplesmente eliminá-lo. Eliminando meu irmão, então Deus terá que aceitar-me, porque fiquei sozinho. Deus jamais aceitará uma atitude maléfica para abençoar alguém. O que Deus está dizendo a Caim é: conserte, comece a mudar, e você vai ser aceito também. E tudo que você fizer também será aceito. Mas se você continuar assim, não haverá aceitação para você. E ainda disse mais: e o pecado está na tua porta. Deus já sabia das intenções do coração de Caim. Já sabia. O pecado está na sua porta. Deus estava dizendo: eu já sei o que você anda pensando. Eu já sei o que você já anda planejando. Só que tem uma coisa: compete você dominar este pecado. Não coloque este plano em execução. Não vai dar certo. Vai piorar. O amor de Deus é tão imenso que Ele está trabalhando Caim até o final. Ele está tentando alcançar de uma forma plena o coração de Caim, que está cheio de amargura e ressentimento contra o seu irmão. Deus está trabalhando e dizendo: não coloque este plano em ação, isso não vai dar certo, não é por aí, conserte o teu caminho, conserte a tua vida, porque eu te aceito se você consertar. Mas, com a correção de Deus, com a chamada de atenção que Deus dá a Caim, e mesmo assim, um dia eles estavam no campo, e Caim disse: esta é a hora. Este é um crime premeditado. Premeditado. Acho que ele chegou e disse: Abel, vamos dar uma volta lá no campo. Vi uns pés de marmelo por lá, tem tanto marmelinho, vamos lá colher uns marmelos. E andaram pelo campo. Ele disse: aqui você vai ver agora. Raul Seixas disse que Caim matou Abel com uma ossada na cabeça, né? A Bíblia não diz isso. Não sei o que foi que ele usou. Uma pedra, um pau. Eu só sei que matou. Ele fez um ferimento no seu irmão, porque o sangue de Abel marcou a terra. Então foi uma morte violenta. Assim aconteceu. Tudo começou por quê? Simplesmente pelo fato de que Caim não foi aceito diante de Deus e Abel foi aceito. Ressentimento, amargura, se não for tratado, conduz à morte de alguém. Não podemos de maneira nenhuma deixar que isso venha nascer em nós, porque pode bloquear aquilo que Deus tem para nossas vidas. O problema de Caim não era Abel. Não era Abel. O problema de Caim era Caim. O problema de Caim não era Deus, não era Abel. O problema de Caim era ele mesmo. Porque quem deixa nascer no coração ressentimentos e amargura sou eu. Eu é que abro a porta da minha vida e convido esses sentimentos malignos e maléficos para habitar, para morar, para estar.
E aí então eu pego esses sentimentos e direciono para a vida de alguém. Quem sabe alguém a quem eu não tenho tanta afinidade, e eu já começo a direcionar esses sentimentos, ao ponto de eu já não suportar aquela pessoa, eu já não querer olhar para os olhos dela. Como é que eu posso eliminar disso? Deus disse a Caim: você tenha domínio sobre isto. Não deixe o ressentimento e a amargura te dominar, mas domine eles. Seu problema não é comigo. Seu problema não é com o seu irmão. Seu problema é com você. Está dentro de você. Você pode expurgá-lo daí de dentro. Você pode arrancá-lo daí de dentro. Em uma cena hipotética, imagine se Caim caísse de joelho e se arrependesse. É verdade, Deus, eu estou planejando tirar a vida do meu irmão. Me ajuda, me dê força. Eu não quero ser este homem marcado por toda a história como aquele que matou o seu irmão e matou a primeira pessoa na terra. Me ajuda. Deus haveria de ajudá-lo. Deus queria ajudá-lo. Deus lhe daria poder para ele se livrar daquele ressentimento, daquela amargura. Deus faria isso com ele. Mas o que fez Caim? Com toda a exortação e correção que Deus estava dando a ele, ele colocou o seu plano em marcha. Ele desprezou o conselho de Deus. O ressentimento e a amargura leva a pessoa a desconsiderar aquilo que Deus está direcionando. A palavra de Deus já não faz mais o efeito necessário para aquele coração. Ele poderia ouvir e ouvir e ouvir e retinar as palavras de Deus, e mesmo assim, a sua ideia, o seu plano, o seu projeto, ele iria colocar em marcha. E quando Deus pergunta a Caim: aonde está o seu irmão? Olha a resposta desaforada que Caim dá para Deus. Porventura, sou eu guardador do meu irmão? A palavra guardador tinha a responsabilidade de cuidar dele? Ou não? O mais velho sempre tem que cuidar do mais novo? Ele não quis cuidar do irmão, mas ele quis matá-lo. E o matou. O que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel, o primeiro sangue derramado de um ser humano, estava clamando diante de Deus por justiça. Porque ele foi um inocente. Alguém que morreu sem ter cometido qualquer ato contra o que lhe assassinou. De uma forma inocente. Caim desferiu sobre Abel todo o rancor, toda a amargura, todo o ressentimento que ele tinha contra Deus. Como ele não podia atingir a Deus, ele atingiu Abel. Já que Abel é o seu peixinho, o seu dodói, o seu carinho, então vem cá. Isso se repetiu com José. Os irmãos de José desferiu sobre José. Eles não podiam matar o pai, mas levaram o filho do pai numa situação como aquela. Ressentimento, amargura. Simplesmente porque o outro foi aceito com graça.
E isso nos dias atuais? Será que há esse perfil? Nós encontramos, irmãos, um sem número de pessoas que invadem os nossos templos nos cultos de adoração, mas que vivem uma vida de ressentimento, de amargura, contra um e contra outro. Ah, mas por que fulano? Por que não eu? Por que Bertano? Por que não eu? Se não está acontecendo com você e comigo, é sinal de que falta em nós algo que o outro tem. Falta em nós fazer aquilo que o outro está fazendo. Falta em nós viver da forma como o outro está vivendo, porque Deus não tem filhos privilegiados. Deus trata todos por igual. Ele só quer que todos os seus filhos vivam dentro do patamar estabelecido por sua vontade. Façamos algo que agrade o coração de Deus. Vivamos de uma forma que possamos provocar um sorriso no rosto de Jesus quando Ele olhar para nós. Você já imaginou Jesus olhar para você e sorrir de alegria? Você já imaginou você ser uma pessoa no céu, assim como Jó, em que Deus vivia dando testemunho dele lá? Observaste o meu servo Jó? Observasse ele. E este mesmo inimigo que ajudou e potencializou no coração de Caim o desejo de matar Abel, quando viu Jó favorecido, ele falou: não é possível. Não é possível. Quando Deus disse: um homem apartado do mal, temente a Deus, íntegro, o diabo disse, ele já estava observando a vida de Jó há muito tempo, falando: esse camarada é diferente. Esse camarada tem coisas diferentes. É claro que era para amanhã a mensagem, mas esse camarada era diferente. O diabo disse: vou arrumar para a cabeça dele. A primeira oportunidade que eu tiver, eu arrumo para a cabeça dele. Ele vai ver. Porque se você serve a Deus, ama a Deus, quer andar perto de Deus, fique tranquilo, o diabo está armando para você. Ah, então eu não vou querer, pastor. Porque o que dá de crente moleza nesse tempo, uns crente Maria mole, não aguenta um assoprar de um vento que eles já estão aqui se derretendo. Ah, irmão, andar com Deus não é uma estrada plana, asfaltada, para você andar em tranquilidade. Não, andar com Deus, irmãos, é um grande desafio. Pessoas vão te odiar só porque você anda com Deus. Pessoas terão ressentimento contra você só pelo fato de você andar com Deus. Tem pessoas que não vão aguentar ver você de joelho orando na presença de Deus, e ele vai ficar remordendo e dizendo: está aí orando, não sei para que isso. Não é fácil andar com Deus, mas quem anda com Deus sempre chegará no ponto desejado que Deus estabeleceu. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é fiel. Foi Deus quem rejeitou Caim, não foi Abel. Mas Caim desferiu sobre Abel todo o seu ressentimento, toda a sua amargura. A Bíblia não disse quanto tempo do dia da oferta na casa, na presença de Deus, e o dia do assassinato. Quem sabe passou um tempo,
Houve um tempo em que Caim podia não cometer aquilo, podia ter retrocedido dos seus pensamentos e projetos, aceitado o conselho de Deus, mas ele foi pensando, foi maquinando, e procurou uma oportunidade exclusiva. Ressentimento e amargura é aquele tipo de pecado frio, né? Que nasce no coração e vai tomando forma até ir para um estado de eliminação. Ao invés de arrepender-se e buscar perdão, ele decidiu descarregar toda a sua ira, ressentimento e amargura contra Abel. Por que ele não fez isso com Deus? Porque ele disse: olha, Deus, vem cá, se apresenta aqui, porque eu estou cheio de ressentimento e amargura, eu estou planejando matar o Abel, mas Abel não tem culpa, eu vou matar o Senhor. Vem cá. Aquela atitude de Caim feriu profundamente o coração de Deus. Porque o assassinato é algo que causa em Deus um desprazer muito profundo. Porque quem dá a vida e tem o poder de tirar a vida é Deus. É Deus. Que Deus não deixe essa raiz de ressentimento e amargura penetrar e encontrar uma terra fértil em nosso coração e levar-nos a cometer tantas coisas terríveis. O ressentimento e a amargura é um problema grave para a pessoa que assim a tem. Muito grave. Sua pessoa não é aceita diante de Deus. Você já imaginou uma coisa como esta? Deus não te receber pelo ressentimento e amargura que você guarda dentro do coração? Você ir orar, a sua oração não chegar diante de Deus? O que você fizer, não haverá a aprovação do teu Deus? Você está bloqueado só pelo fato de estar guardando no coração amargura e ressentimento? É algo grave para uma pessoa. Algo grave para uma pessoa. Agora, o arrependimento tem o poder de curar, arrancar todas as raízes de ressentimento e amargura de dentro da gente. Quando o arrependimento é genuíno. Quando reconheço que realmente estou me deixando levar por sentimentos que não podem permanecer dentro de mim. O que Deus fez por nós fora que para que sejamos livres. Livres, liberdade. O ressentimento e a amargura são prisões do coração. Prisões do coração. Você está num culto alegre, cantando, feliz, levantando as mãos aos céus, e de repente pela porta entra a pessoa a quem você tem certo ressentimento ou amargura. Todo o seu fervor esvai. Murcha. Estou indo para o culto lá no templo, mas se eu encontrar o fulano de lá, o meu culto não vai prestar.
Tomara que fulano não chega. Tomara que aquela fulana não apareça. E aí, quem sabe ela não veio. E você está aqui tentando oferecer o seu culto, mas com ressentimento no coração, o culto seu não sobe. Não consegue atingir o coração de Deus. Aí se faz necessário um arrependimento sincero. Uma confissão. Uma confissão. Somente haverá vitória se houver uma reconciliação do seu coração com o coração de Deus. Aí a Bíblia disse que Deus colocou um sinal em Caim. É uma briga aí que o pessoal tem para saber qual é este sinal. É um sinal, foi Deus que colocou. Se ele quisesse que nós soubéssemos que sinal era esse, ele tinha dito: olha, coloca aí que Caim vai andar com o cabelo comprido todo o tempo. Pronto, ficava mais fácil. Qual foi o sinal? Eu não sei. Mas aquele sinal era um sinal de proteção. Agora, havia no planeta Adão, Eva, Caim e Abel. O Abel, Caim matou. Quem poderia matar Caim? Eva? Ou o próprio Adão? Ou quem sabe um anjo? Ai, pastor, um anjo vai matar. Não, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo no acampamento dos assírios e matou numa noite só 180 mil. Tem anjo no céu, irmão, que eles gostam de fazer esse serviço. Lá no Egito, passou um à meia-noite e ó, os primogênitos morreram. Mas eu só pensava que os anjos só faziam coisa boa, e muitas vezes matar um Caim é uma coisa boa. É eliminar um problema. Mas Deus colocou um sinal de proteção sobre ele, dizendo: olha, ninguém toca nele, porque quem tocar nele é amaldiçoado. 7 vezes mais. E é interessante que Caim, depois de tudo isso, ele ainda diz para Deus: hoje o Senhor me lança da sua presença, e eu serei forasteiro sobre a terra. Ficarei perambulando para um lado e para outro. Isso ele disse para Deus. E aí Deus disse: olha, esse sinal de proteção estará sobre você, ninguém vai te tocar. E sabe o que é mais interessante? Que Caim faz a sua casa ao lado do oriente do Éden, do jardim do Éden. Por mais que ele foi bandoleiro, andando por um lado e por outro, mas ele queria ficar perto do jardim do Éden. Porque por mais que ele cometeu aquele pecado terrível, mas o seu coração lá no fundo ainda tinha saudades das coisas pertencentes a Deus. Mas o pecado foi mais forte. Quando há esse arrependimento, então, meu querido irmão, é como derrubar uma muralha, uma parede e começar tudo de novo. Agora com o coração limpo, com o coração regenerado. Amargura e ressentimento é pecado do coração. E quem conhece o coração? O Espírito Santo. Conhece o meu e conhece o seu. Nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. O meu problema não é o meu irmão. O problema sou eu. O problema sou eu. Se eu deixo ser dominado, eu serei dominado.
Mas se eu oro, me arrependo, peço perdão a Deus, Ele me livra, Ele me liberta e Ele me ajuda. Somente haverá vitória ao haver esse perdão. A pessoa que mantém no seu coração esta raiz de amargura, ressentimento, ela deve orar e orar muito. E quanto mais profunda estiver esta raiz, mais força se fará para tirar. Hoje nós temos crentes que eles têm ressentimento contra Deus. Ressentimento contra Deus. Quem sabe uma perca, quem sabe uma esperança que se frustrou, quem sabe um desejo ardente no coração que não se concretizou, quem sabe por analisar a vida de A, de B. Lembra o Salmo 73? Bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, eu quase caí, porque estive considerando a vida dos ímpios. E ele descreve como viviam os ímpios. Comia do bom e do melhor, andava de Hilux, negócio top. Ele ficou considerando aquilo e disse: Deus é dos contra, mano. Não é possível. Ó Deus, por que o Senhor não dá para mim, dá para ele? E ele foi nessa viajada dele, ele ia se acabando. Ele disse: quase caí, escorregaram os meus pés. Como que dizendo, eu já ia cair de cabeça na lama, deixar que essa amargura e esse ressentimento tomasse conta do meu coração a ponto de levantar-me até contra o meu Criador. Houve um momento que ele disse: alto lá, calma, porque o ser humano é o único que consegue falar consigo mesmo. Alto lá, Aparecido, calma, rapaz, não é por aí o caminho, vai para a igreja, vai para o templo. Aí ele disse: até que eu entrei no templo. Porque quando você entra no templo, você entrou na presença de Deus e pôde fazer as considerações. Quanto a mim, eu estou junto de ti. A única coisa que satisfaz o coração do ser humano plenamente é Deus. Não são coisas, não são avaliação ou medição por outras pessoas, mas é Deus. Se Deus não consegue te satisfazer, nada nessa terra te satisfará. Você não poderá cantar o hino da harpa que diz: estou satisfeito com Cristo. Este mundo de consumo, de competição, de porfia, de guerrinhas, faz com que o meu coração se torne um campo de batalha. Mas eu decido o que vai habitar no meu coração, o que vai morar no meu coração. Sou eu que decido. Vai ser o ressentimento, vai ser a amargura, vai ser as porfias, o que vai habitar o meu coração. Eu espero que no teu e no meu coração haja um trono, mas que esse trono não esteja vazio, que Jesus esteja entronizado no meu e no teu coração, e não haja espaço para pecados aventureiros. Que não sejamos os próximos Caim, mas que sejamos os Abéis de sempre. Que Deus possa olhar para a gente e ter agrado da gente. Deus sente falta de pessoas assim, em que Ele olha para a terra
e sinta a alegria de vê-lo, de contemplar. Não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Que Deus olhe para você e te vê um coração quebrantado, um coração humilhado, um homem, uma mulher que tem por objetivo principal e único viver para agradar o coração do Criador. E quando você faz isto, o Criador se coloca ao seu lado. Abel foi o primeiro que morreu nessa terra, mas também foi o primeiro que ascendeu os céus. O primeiro ser humano que foi morar nos céus com Deus chama-se Abel. Caim disse: vou fazer um mal para ele. E os amargurados e ressentidos que procuram fazer mal para alguém, não sabe que o teu mal Deus torna em bem. Vamos fazer um mal para José, lança ele na cova, vamos matar ele, faz de tudo. Não sabia eles que eles estavam enviando José para o lugar aonde Deus haveria de usá-lo. Ah, fizeram mal para você, não conte como mal, porque ninguém pode fazer nada contra você sem aquele Deus permitir que faça. O diabo fez tudo o que fez com Jó, mas o livro de Jó não termina no capítulo 3, quando ele está maldizendo o dia do seu nascimento. Não acaba ali. O livro de Jó vai até o 42. E lá no último capítulo, nos últimos versículos, aquele homem magrelo, cheio de chagas, que havia questionado tanto, recebe os seus amigos de novo. E um dos amigos diz assim: ô Jó, o negócio é o seguinte, rapaz. Deus falou com a gente e mandou a gente vir aqui. Pedir para você orar pela gente, porque a nossa oração ele já não ouve mais. Ele diz que só ouve a tua. E a Bíblia disse que Jó começa a orar pelos seus amigos. Antes dele dizer o amém, já estava curado. Quando ele disse amém, Deus virou o cativeiro e deu a Jó o dobro daquilo que ele tinha. Por quê? Porque com tudo que Jó passou, ele não deixou nascer no coração a amargura, o ressentimento. Ele manteve. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não amaldiçoou o Deus que lhe deu a vida. Ele amaldiçoou o seu estado. Ele chorou pelas suas chagas. Ele coçou aquelas feridas. Ele repreendeu a esposa. Os amigos falaram, ele tentou se defender. E ele tinha uma oração, disse: se me dessem a oportunidade de eu me apresentar diante de Deus para defender a minha causa. Oh, meu irmão. E quando a coisa estava muito terrível, que é mais ou menos a metade do livro, capítulo 19, você sabe que toda doença ela tem começo, meio e fim. O meio é o mais terrível, é o mais dolorido. E quando ele está no capítulo 19, num momento crucial, que ele está dizendo: eu estou com febre, eu estou com dores nos ossos, os meus olhos são como duas panelas de fundo negro. Ele está desesperadamente, desfiguradamente. E eu creio que o diabo já sentou no tamborete e ficou lá dizendo: agora ele nega, agora ele maldiz Deus. E quando o diabo fechou a boca, Jó ficou de pé e levantou as mãos e disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia.
Eu creio que quando Jó solta essas palavras, Deus solta uma gargalhada na eternidade desse. A minha vida e a tua vida, se não guardarmos ressentimento e amargura, podemos provocar um dia de alegria no coração do nosso Pai Celestial. Deus ainda pode dar um testemunho veraz sobre a minha e sobre a tua vida. Ele pode chamar um Gabriel, um Daniel, ou um Gabriel, um Miguel, e dizer: olha lá, este me compraz, este me alegra. Não importa quantas vezes você e eu tenham errado, não importa quantas vezes temos caído, quantas vezes temos pecado, mas eu quero te dizer, há sempre a mão de Deus estendida para levantar-nos e nos colocar de pé e dizer: vamos continuar a jornada. Aleluia, aleluia. Não vamos guardar ressentimentos e não vamos guardar amargura na alma. Não, vamos abrigar a Jesus no nosso coração. E aconteça com o que acontecer. Quando Jesus disse no Sermão do Monte: se alguém te der numa face, dê a outra. O que ele estava dizendo? Deixa te bater. Não guarde ressentimento contra aquele que te bateu. Não guarde ressentimento contra aquele que te feriu. Porque os soldados romanos faziam isso quando encontravam os judeus pelo caminho. Batia neles, tomavam a roupa, tomavam os pertences. E aquilo ia nascendo no coração dos judeus um ódio, uma ira, um ressentimento. Mas hoje, se alguém faz qualquer coisa má a um crente, ele já começa a cantar aquela musiquinha: o menino de vó vai deixar a vovó. Basta fazer uma coisa errada contra ele, ele já começa: vou orar, Deus vai te matar. Tem um pessoal, irmão, parece que é mais ou menos assim, na toada do macumbeiro. Não, vou orar, você vai ver só, Deus vai te matar, vai te esquartejar, vai fazer isso. Ele está doidinho para fazer aquilo, ele está dando a fita para Deus, né? Faz assim, Deus, com ele. Jesus disse: se te bateu do lado direito, dê o lado esquerdo também para apanhar. Tomou o seu paletó, dê a camisa e a gravata. Dê a quem te pede. Não se esconda daquele que te busca emprestado. Porque hoje eu vou passar pela tua casa para emprestar um pouco. Não se esconda, te mantenha lá. Quando a campainha tocar, é o pastor que está chegando. Então, meu querido irmão, o importante nesta vida é chegar lá. É chegar lá. Vamos nos esforçando, limpando a nossa alma, e nós vamos chegar lá. Jesus espere, porque nós vamos chegar lá. Nós vamos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o duro não é nada, né? A Bíblia também não diz o restante da história de Caim, né? Não sei o que aconteceu depois com Caim. A gente vai ter certas surpresas quando chegar no céu. Pode ser que depois de tudo Caim tenha se arrependido, pode ser. Estou aqui, como diz o pessoal, conjecturando. Não, pode ser. Mas se não houve isso, Abel promovido e Caim, assim como Abel foi promovido para o lugar de descanso, se Caim não se arrependeu, ele foi recebido no lugar de sofrimento. Que Deus nos ajude, irmãos. Espírito Santo, nesta noite, eu venho diante da tua presença. Te agradeço, Senhor,
por tudo que fez por mim na cruz do Calvário. E eu quero te pedir nesta noite que não deixe de maneira alguma nenhuma raiz de ressentimento, de amargura, de ódio brotar no meu coração. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Nesta noite, haja um desbloqueio completo para a minha vida. E que eu possa chegar diante de Ti. E que eu possa, com a minha vida, esta vida simples que me has dado, provocar um dia de alegria no Teu coração. Eu te louvo por tudo, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.